Em nome do Observatório Social do Brasil, sediado em Curitiba, no Paraná, e de seu presidente, senhor Ney da Nóbrega Ribas, e em nome de todas as instituições mantenedoras do Observatório Social do Brasil, e em nome das instituições locais, apoiadoras da ideia, apoiadoras que compraram e vestiram a camisa da ideia, a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a ACIL, aqui representada por seu presidente, José Cláudio Beltrán, e vários diretores e conselheiros. Além da ACIL, a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Leme, aqui representada pela senhora Arminda Sack. Muito obrigado pela presença. A Escola Técnica de Leme, também representada por seus professores e diretores. A nossa Faculdade Anhanguera Educacional de Leme, aqui representada pelo seu diretor Fernando. A Delegacia do Conselho Regional dos Contadores, que entre muitos contadores está aqui o João Carlos Pinheiro, que é diretor da ACIL. A Cicobi Cred ACIL, que tem a gerente Érica Machado, que tem funcionários aqui conosco também. O Sindicato Rural de Leme, representado pelo senhor Orlando Esbriça. A Ordem dos Advogados do Brasil, 72ª Subseção de Leme. A Cicred, União Paraná-São Paulo, aqui representado pelo seu gerente Marcelo Casão. Enfim, em nome desses parceiros da Associação Comercial, nós agradecemos a presença de todos. Uma informação importante para os alunos da Faculdade Anhanguera. Os alunos aqui presentes que sejam interessados em receber uma declaração para fim de atestar a sua instituição de ensino que esteve aqui na palestra, deverão, ao final do evento, procurar pela Monique. Cadê a Monique? Onde que ela está? Olha ela lá, ó, aquela moça bonita lá. E assinar a lista com ela posteriormente. A Monique, depois de assinado com o seu nome, ela providenciará as declarações. Mais uma vez, cada um tem um kit com uma caneta, uma folha, um flyer da palestra. Preencham para a gente ter um controle correto da presença de vocês. Eu quero adiantar para vocês aqui alguma coisa sobre o Observatório Social do Brasil, aqui de Leme. Para quem não sabe, o Observatório Social do Brasil, ele é um espaço reservado para o exercício da cidadania, que deve ser democrático, apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da nossa sociedade civil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Cada observatório social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, que é o nosso dinheiro em forma de impostos. São cidadãos que são empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros que voluntariamente entregam-se à causa da justiça social. Os observatórios sociais são organizados em rede, coordenada pelo Observatório Social do Brasil, que assegura a disseminação da metodologia padronizada para a atuação dos observadores, promovendo a capacitação e oferecendo suporte técnico aos observatórios sociais espalhados pelo Brasil, além de estabelecer as parcerias estaduais e nacionais para melhor desempenho das ações locais. A Rede Observatório Social do Brasil está presente em mais de 100 cidades em 19 estados brasileiros. Aqui em Leme, o Observatório Social do Brasil já é um embrião. Ele já existe, e inclusive está entre nós aqui a dona Adelaide Nogueira Mendonça Nascimento, o Isaías Nascimento, a dona Márcia Maria Daroz Mussumessi, Michael Ricardo dos Anjos, Sebastião Marcelino Cortese, que, entre outros, já integram a comissão
do Observatório Social do Brasil em Leme. Ele já existe, ele já está respirando. Mas como está afirmado aí, e o nosso presidente do Observatório, mais do que nunca, vai explicar com riqueza de detalhes que o Observatório Social do Brasil dá o caminho das pedras para os observatórios sociais de cada cidade. Eu aproveito esse momento agora, em nome da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, e convido para a palestra dessa noite. Nós queremos também convidar aqui o senhor Gesiel Tadeu Fior. Gesiel Tadeu Fior, lemense, delegado adjunto da Receita Federal do Brasil, aqui na subseção de Limeira. Ele vai ter a honra de receber o presidente do Observatório Social do Brasil, senhor Ney. Então, Gesiel, por favor, eu passo para você a palavra para receber o presidente e fazer a devida saudação. Boa noite. Muito obrigado, Lu. Antes de eu dar o boa noite, eu peço a presença do presidente Ney aqui comigo. Essa força que saiu de Curitiba e tem rodado esse Brasil com uma disposição de fazer inveja. Nosso muito obrigado. Agora sim eu tomo a liberdade. Boa noite. As pessoas que estão em pé, ainda vejo uma ou duas poltronas. Então peço que se localizem aí e fiquem mais à vontade. Tenho certeza que a noite será muito tranquila. Eu gostaria mais de fazer uma boa noite muito especial para uma pessoa. Você aí, meu boa noite para você especial. Você também, uma boa noite especial para você também, muito especial, uma boa noite. Para você, uma ótima noite. E de coração eu digo que todos merecem aqui uma boa noite especial. Por quê? Porque eu sinto a energia que irradia de vocês para um Leme melhor, para um estado de São Paulo melhor e quisera Deus para um Brasil muito melhor. Então eu sinto essa energia, eu sinto no brilho dos olhos de vocês, assim que eu fui olhando, cumprimentando aqueles que eu já conheço, e eu percebo a dedicação, a garra e a determinação que vocês estão, assim como nós, que estamos aqui tentando criar um observatório social aqui em Leme. Eu não vou me estender no observatório social, porque essa responsabilidade hoje eu passo para o presidente. É uma honra tê-lo aqui. Eu só quero dizer para vocês a satisfação que a gente tem quando ouve o hino nacional. Se a gente prestar atenção na letra do hino nacional, nós nos enchemos de satisfação. Nós criamos dentro de nós um espírito de batalha, de luta, por aquilo que nós realmente queremos, que necessitamos. E quando a gente diz que nós queremos e necessitamos, lógico que vem à cabeça a situação. Se eu preciso, se eu quero, eu preciso de recurso. E é nesse momento que nós entramos com o observatório, com a observação, aonde é que está, para onde caminha os nossos impostos, as nossas taxas que nós recolhemos. Então o recurso público tem que ser observado para e passo, desde o momento que ele sai dos nossos bolsos até o momento em que ele é colocado onde realmente deve estar sendo implantado, implementado, utilizado. Então eu fico muito grato da presença de todos vocês. Como foi dito pelo Lu, eu vou reforçar a necessidade de vocês registrarem essa presença hoje. Então, como nós calculamos 500 pastas, 500 desses envelopes, talvez esteja faltando. Consulte o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega que está com você, porque nós colocamos 2. Então, aí viraram 1.500 envelopes, mais 1.000 fichas. Então, aí nós teremos realmente catalogado o nome de todos vocês nesse evento hoje. Como disse, não vou me estender mais. Passo a palavra para o nosso querido presidente, Ney Ribas.
apenas um recadinho que ainda tem 2 cadeiras vazias aqui e um pequeno currículo do presidente Gesiel. O seu Ney da Nóbrega Ribas, que está aqui do nosso lado, eu tive a honra hoje de gravar um programa com ele para o canal da Associação Comercial, e nesse contato já deu para sentir a figura humana que ele é. Ele é empresário industrial das áreas de cadeia de suprimentos automotivos e de gráficas, com 3 empresas no Brasil. É advisor da Junior Achievement. Exerce também o voluntariado no Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. É fundador e presidente por 2 gestões do Observatório Social, Campos Gerais. Exerce a presidência do Observatório Social do Brasil e é um dos disseminadores da metodologia da Rede Observatório Social do Brasil. Realiza mais de 100 palestras por ano, com expertise na coordenação de projetos e planejamento estratégico. Gesiel é o nosso presidente do Observatório Social do Brasil. A palavra é sua, meu amigo. Que responsabilidade. Obrigado. Boa noite, galera. Eu não sei se eu tremo, eu não sei se eu respiro. É melhor eu ficar me movimentando, que daí vocês não vão ver que o microfone está tremendo, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer às pessoas que estão acreditando nessa bandeira que nós estamos trazendo, e especialmente agradecer àqueles que não mediram esforços para estarem aqui e permitir que esse momento acontecesse. Eu prometo para vocês que até meia-noite nós terminamos, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Mas eu quero começar essa nossa conversa convidando vocês para uma pequena reflexão, porque vocês sabem que as coisas não acontecem por acaso. E na verdade, nós estamos tão conectados nas coisas do presente, que nós esquecemos muitas vezes do caminho que aconteceu, das coisas que tiveram que acontecer, para que nós pudéssemos estar aqui. E nesse momento eu quero fazer, desde já, uma dedicação, fazer uma referência aos meus avós, aos meus bisavós, que um dia, ainda em outros continentes, sonharam vir para esse país, sonharam vir para cá e aqui poder trabalhar com dignidade, constituir famílias, fazer da sua família, deste lugar, um lugar onde a gente pudesse viver feliz e em paz. E eu convido cada um de vocês a lembrar do seu vozinho, da sua avó, do seu bisavô. Lembrar do esforço que os nossos pais fizeram para nos propiciar estarmos aqui hoje. E mais do que tudo, gostaria de propor uma reflexão também de qual é a razão de nós estarmos aqui. E mais do que tudo ainda, qual será o legado da nossa passagem por aqui. O que é que nós vamos deixar para os nossos netos? O que os nossos bisavós fizeram, nós estamos colhendo hoje. Então, eu fazendo essa reflexão, eu quero dizer a vocês que o objetivo da minha fala aqui hoje não é outro, senão o de plantar uma semente. E uma semente que nós chamamos de semente da cidadania. E eu digo para vocês com toda a humildade, eu venho aqui como voluntário. E se ao final dessa nossa conversa, essa semente ficar germinando no coração de vocês, eu terei cumprido a minha missão. Porque essa missão, ela já está, essa semente já está no nosso coração. Essa semente vem desde o tempo que o nosso avô decidiu vir para cá. Eles traziam no sangue o desejo de
sermos felizes, de morarmos num lugar digno. Eles traziam valores como dignidade, integridade, honradez. E hoje a nossa conversa ela é bem objetiva, porque nós estamos vivendo no nosso país um momento histórico. Nós estamos numa encruzilhada. Estamos numa encruzilhada porque, desde que o Brasil foi fundado, foi descoberto, nós temos sido roubados. Em tudo, desde as riquezas, inclusive nos valores. E é disso que a gente vai conversar agora. Nosso papo aqui, gente, vai ter 3 partes bem distintas. E eu prometo que eu não vou ser chato. E se eu for chato, dá um sinalzinho aí que eu me manco aqui, tá? Primeira parte, nós vamos fazer uma contextualização do que essa tal corrupção tem feito nas últimas décadas. No segundo momento, nós já vamos falar diretamente o que é, como funciona um observatório social. E por último, a conversa vai ser olho no olho, para saber o que tudo que está acontecendo no nosso país tem a ver com cada um de nós. Tá ok? Nós temos um pequeno vídeo de 1 minuto e meio, que eu gostaria de usar para quebrar o gelo, para a gente dar uma introdução no que está acontecendo no nosso país. Acredite se quiser, uma nova epidemia se alastra no Brasil. Está no ar. Você não vê, apenas sente os sintomas. Uma doença perversa e contagiosa. Faz crianças passarem fome e pessoas morrerem em hospitais. Afeta a aprendizagem de alunos nas escolas, aumentando as taxas de reprovação. Destrói o meio ambiente e arranca qualquer muda de esperança. Como efeito colateral, gera desempregos e enfraquece a economia. Custa aos cofres públicos quase 200 bilhões de reais por ano, ou 2% do PIB nacional. Estes doentes vivem da dor e sobrevivem da traição. O vírus não é novo, e todos com certeza sabem o seu nome. Então, na verdade, todos nós já sabemos que um grande câncer está circulando, está disseminado na sociedade brasileira. E nós não somos privilegiados por isso, porque a corrupção é algo que permeia toda a história da humanidade. O que está acontecendo, na verdade, é que nos últimos anos, das últimas décadas, isso se tornou mais do que uma epidemia, se tornou uma endemia, uma pandemia. Por quê? Porque a gente for fazer uma análise do que aconteceu nas 2 últimas décadas, já lá a Fiesp, aqui de São Paulo, há alguns anos, estimava que 2,3% do PIB do Brasil, ou seja, 100 bilhões de reais, eram desperdiçados todo ano pela corrupção. A Secretaria de Direito Econômico, lá em 2007, 10 anos atrás, estimava que 20 bilhões de reais por ano eram desperdiçados, eram desviados em licitações fraudulentas, acordos, contratos. A Controladoria Geral da União, os órgãos de controle, estimavam que 25% de tudo que sai de Brasília, 25% não chegavam nos municípios, nos postos de saúde, na escola, na merenda escolar. E o próprio Banco Mundial tem uma estimativa de que mais de $1 trilhão por ano é consumido pela corrupção.
A Fundação Getúlio Vargas, recentemente, concluiu um estudo e estimou que, se nós, brasileiros, conseguirmos reduzir o índice de corrupção em apenas 10%, só 10% de tudo que é consumido com corrupção, nós vamos conseguir aumentar a renda per capita dos brasileiros em 50% nos próximos 25 anos. Se a gente só reduzir esse índice de corrupção, de imediato nós já conseguiremos aumentar a renda de cada cidadão em R$500. Sem a corrupção, esse estudo estima que nós conseguiríamos duplicar o investimento em saúde e principalmente o investimento em educação. Mas então o que está acontecendo com isso? A verdade é que nós temos uma cultura. Essa cultura é a tal cultura do jeitinho brasileiro. A sociedade brasileira não aprendeu ainda a separar o que é público do que é privado. Eu trago aqui alguns dados do Dr. Fábio Jorge, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele tem todo um estudo que exemplifica mais. Mas eu quero ser mais objetivo e rápido, para mostrar para vocês como isso vem se acentuando nos últimos anos. Nós estamos vivendo hoje a Lava Jato, que está apontando uma série de coisas. Mas lá em 2006, o Ibope já tinha pesquisas e entrevistava as pessoas. E numa dessas pesquisas de 2006, 75% das pessoas que responderam à pesquisa diziam que cometeriam ato de corrupção se tivesse oportunidade de fazer. E isso não mudou. Porque recentemente nós vimos nas mídias aí, no Jornal Nacional, que até pastor de igreja estava saqueando caminhão que tinha tombado na estrada. Naquela época, o Ibope apurou que 59% das pessoas afirmaram que, se fossem autoridades, também iam contratar seus parentes e amigos para os cargos de confiança. 43% das pessoas disseram que aproveitariam as viagens oficiais para fazer turismo e lazer com seus familiares. Então, na verdade, minha gente, o Brasil tem sido roubado já faz muito tempo. Mas tem uma coisa que a gente tem que responder. Quem é que alimenta essa corrupção? Recentemente, o Leandro Carnal disse essa frase: não existe país com governo corrupto se a população for honesta. Então, é para a gente refletir. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Será que estamos sendo roubados apenas em dinheiro, em riquezas, em impostos? Na verdade, minha gente, o Brasil vem sendo roubado em outros requisitos. A nossa educação, por exemplo, está aos trancos e barrancos. Nós somos o penúltimo país numa pesquisa recente. Só não perdemos para a Argentina. Mas por que está acontecendo com a nossa educação? Está acontecendo, sim, que parece que nós estamos sendo desviados para cada vez mais nos tornarmos alienados. Tem conceitos que, por mais que os professores se esmerem e tentem resgatar, não conseguem. Eu sou de um tempo que nós tínhamos aula de educação moral e cívica. Eu falei que nós temos sido roubados em muitas coisas. E eu vou fazer um teste com vocês aqui. Vou fazer uma pergunta muito simples. Quem conhece esses versos? Meus parabéns. Meus parabéns. Deixe a mão levantada, por favor, só para o pessoal identificar vocês. Meus parabéns. Então, minha gente, eu sou de um tempo que esses versos a gente sabia de cor e salteado. Eu sou de um tempo em que nós, toda semana na escola, a gente fazia redação em homenagem à pátria.
a gente declamava poesias, a gente cantava um hino nacional. Esses versos são os versos da introdução do hino nacional brasileiro. E prestem bem atenção no que dizem esses versos, porque eu falei dos nossos antepassados, falei dos sonhos dos nossos antepassados, e esses versos falam muito bem do sentido de patriotismo, de civismo, de cidadania. Eu sou de um tempo em que a gente passava no pavilhão, em frente ao pavilhão nacional, a gente se colocava em posição de sentido e cantava esse hino nacional mais ou menos assim: espero, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. Gravai o buril nos pátrios anais do vosso poder. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz. Cumprir o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o labar erguei do belo Brasil. Ei, Jesus, ossos. Resgatar essa energia, resgatar esses valores que o nosso país merece, está dentro de cada um de nós. Senso de cidadania se adquire quando a gente é pequenino. Senso de cidadania e de amor à pátria a gente adquire dentro de casa, pelo exemplo dos nossos pais, pelos respeitos que nós temos a todos os símbolos nacionais. E isso também tem sido tirado da sociedade brasileira. Por isso a nossa educação está na situação que está. Isso para não falar de outras coisas. Pois bem, gente, eu sei que eu estou passando na frente da Simone aqui. Simone, vamos fazer um acordo nós dois? Venha para aqui, venha mais para frente aqui, ó. Assim, nós vamos fazendo uma dobradinha aqui, tá legal? Pessoal, desculpa aí, é que é pouca prática, tá? Então, vamos lá. Pois bem, gente, então o que é esse tal de observatório social? Como é que nós vamos fazer para mudar a realidade que está aí? Antes de falar isso, é importante dizer o que aconteceu e como que surgiu o primeiro observatório social. Na verdade, lá no Paraná, na cidade onde eu nasci, eu falo disso com muito orgulho, Maringá, nos anos de 2000, a cidade foi digamos assim, surpreendida com o desvio de mais de 115 milhões dos cofres da prefeitura. Então, todo mundo ficou espantado. Como é que isso pode acontecer debaixo dos nossos olhos? E Maringá já era uma cidade politizada. Nós tínhamos lá um trabalho muito bacana de educação fiscal, de educação para a cidadania, liderado pelo pessoal da Receita Federal, pelas universidades e as entidades de lá. Mas 115 milhões foram roubados, o prefeito foi afastado, o secretário de Finanças foi preso, e o duro é que nós acabamos descobrindo quase 5 anos depois, que daqueles 115 milhões de reais que foram roubados, só foram recuperados 1.700.000, pouco mais de 1.700.000 reais, ainda assim em forma de 2 colheitadeiras usadas que foram apreendidas numa fazenda no Mato Grosso. E olha que o Ministério Público fez a sua parte, trabalhou, mas a Justiça não conseguiu o resgate daquele dinheiro. Foi aí que a universidade, que os estudantes, muitos acadêmicos que vieram ser estagiários no Observatório Social, tomaram uma decisão de criar alguma fórmula de trabalhar para que o dinheiro fosse controlado antes de ser gasto. E foi aí então que surgiu o primeiro Observatório Social. Esse legado nós devemos a Maringá. Logo em seguida, com 6 meses de trabalho, só 6 meses, começaram a acompanhar
as compras da prefeitura, analisar os almoxarifados, conseguimos uma economia para a prefeitura de mais de 9 milhões de reais. Aquelas pessoas fizeram um trabalho maravilhoso. Mal sabiam elas que estavam iniciando um embrião de algo que vai transformar o nosso país. Então, logo em seguida, já se criaram outros 4, 5 observatórios e se constituiu, então, o Observatório Social do Brasil, que, como disse, é a organização que é responsável pela disseminação dessa metodologia. Mas como é que funciona, então, o Observatório Social? Quem pode participar? Como é que ele funciona? Um Observatório Social é uma associação, é um espaço democrático e apartidário. As pessoas, para participarem do Observatório Social, não podem ter nenhum tipo de vínculo político partidário, militância política ou subordinação do órgão que vai ser apreciado. Por quê? Porque se nós somos contra os partidos políticos? Não. Ao contrário, nós achamos que os partidos políticos, cada vez mais, precisam ter pessoas do bem, para resgatar os ideais políticos. Só que no Observatório Social não há espaço para a gente discutir questões políticas, partidárias. Por quê? Se nós tivermos alguém da base aliada do prefeito no Observatório Social, nós seremos mais uma organização chapa branca. Ao contrário, se nós tivermos alguém da oposição do prefeito, o prefeito não vai acreditar que a gente quer contribuir para a eficiência da gestão. Então, esse papel político não é para o observatório. O trabalho do Observatório Social é eminentemente técnico. E ele se organiza com cidadãos de todos os segmentos da sociedade. Da dona de casa ao estudante, do aposentado ao engenheiro, às entidades que trabalham com as profissões. E se organiza assim, reunindo as lideranças, criando grupos de trabalho, capacitando, e por meio de uma metodologia padronizada, que foi construída por aqueles que estavam iniciando lá, ela vem sendo aperfeiçoada. E faz basicamente 2 coisas paralelas. O primeiro, monitorar os gastos públicos preventivamente. Desde o momento que a prefeitura lança um edital para fazer as compras dos produtos, dos serviços, para as obras, até o momento da entrega do produto, do serviço, da merenda escolar, do remédio lá no posto de saúde. Outra coisa que o Observatório Social faz com muito peso é trabalhar no projeto e no programa de educação para a cidadania, da educação fiscal. Nós precisamos saber a importância dos impostos, mas precisamos também aprender a cobrar o resultado do imposto que nós pagamos. Então, esse trabalho todo hoje é coordenado pelo Observatório Social do Brasil, que já está em 120 cidades, 19 estados. Nós temos hoje 52 cidades num processo semelhante ao de Leme. Ontem nós estivemos em Americana. Então, ontem à noite foi constituído o Observatório Social de 7 Lagoas, Minas Gerais. Essa família está aumentando a cada dia. Nós já somos mais de 3.500 voluntários. E temos mais 348 cidades que estão começando a articulação, formando uma comissão como está formada aqui em Leme e aderindo mais e mais pessoas para se organizarem e constituírem o Observatório Social. Então, o Observatório Social do Brasil é a organização que coordena tudo isso e que faz as parcerias, tanto a nível de Estado quanto a nível federal. E mais tarde eu vou falar para vocês compreenderem por que é que nós estamos conseguindo ter tantos resultados. Especialmente por um ponto, porque nós não estamos sozinhos. Existe muita gente competente no Brasil, existe muita gente séria no serviço público. E esse pessoal está por trás de todos esses voluntários. Então, minha gente, esse é o mapa do Brasil. Eu quero falar bem objetivo e bem rápido. É uma pena que a luz aqui ela fica forte, então pode ser que alguns não consigam ler. Mas nós trabalhamos basicamente em 4 eixos, e eu vou tentar passar rapidamente para não estender essa conversa. O primeiro eixo, na verdade, onde tudo nasceu, foi na educação fiscal, na educação para a cidadania. E nesse eixo nós desenvolvemos atividades as mais variadas para levar para as pessoas
conhecimento e conteúdos de cidadania. Desde a creche, nas criancinhas, das pequenininhas, lá na creche, nós temos teatro de fantoche, nós temos semanas em que nós contamos para as crianças historinhas, para que elas saibam, comecem a compreender o que é ser cidadão, qual é a função de cada agente político. Mas também trabalhamos nas universidades, trabalhamos nas entidades, nos clubes de serviços, nas empresas para levar conteúdos como, por exemplo, integridade nos negócios. No outro eixo, que a gente fala que é o nosso carro-chefe também, nós cuidamos especialmente das compras. Antes que a prefeitura gaste o dinheiro, nós vamos monitorar. Todos os dias alguém no Observatório Social vai verificar o portal da transparência, vai verificar o que a prefeitura está comprando e nós vamos fazer uma análise técnica e uma pesquisa de preço. Primeiro, para ver se aquela compra está sendo feita dentro do que a lei manda, e segundo, para saber se o preço que a prefeitura está pagando pelos produtos, pelos serviços, é o mesmo que nós pagamos quando nós vamos na papelaria, no mercado, comprar material de construção. Além disso, nós também vamos monitorar outras áreas do serviço público no município. Por exemplo, vamos cuidar do quadro dos funcionários, saber quantos funcionários estão escalados em cada secretaria, ver se o pessoal está cumprindo o seu horário de expediente. Vamos monitorar a frota para saber quantos carros a prefeitura tem, quantos litros de combustível são gastos por cada veículo, por quilômetro rodado, quantas vezes são trocados pneus nos caminhões e nos carros da prefeitura. Vamos monitorar os almoxarifados para saber se o que está sendo entregue tem controle de distribuição, entrada e saída. Tudo que nós fazemos na nossa casa, na nossa empresa. E também vamos monitorar a produção legislativa. E aqui já vou dizer desde já, o trabalho do Observatório Social é um trabalho técnico. Nós não emitimos juízo de valor, então já vou dizendo para os vereadores, se tiver vereadores aqui, o Observatório Social tem equipes de trabalho. E no momento apropriado que aqui em Leme o pessoal definir um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho vai acompanhar e vai monitorar a produção de cada vereador. Em cada sessão da Câmara nós teremos pelo menos 2 pessoas anotando, primeiro, a hora que o vereador chega, a hora que ele sai, a hora que inicia a sessão, as reuniões das comissões. E vamos anotando e vamos planilhando isso para mostrar quem são os vereadores que efetivamente estão trabalhando. Quantos projetos de lei, quantas moções, quantas vezes ele usa a tribuna para defender projetos sociais, projetos de políticas públicas. E também vamos anotar as eventuais indicações. Tudo para quê? Para que a pessoa que votou no vereador, ou a pessoa que não pode acompanhar as sessões da Câmara, em cada sessão vai poder ler o relatório da sessão que o Observatório Social vai disponibilizar. E ao longo da legislatura a gente vai somando a produção de cada um. De maneira que, ao longo dos 4 anos da legislatura, as pessoas vão saber quem são os vereadores que efetivamente estão se destacando. Algumas cidades já estão fazendo o ranking dos vereadores, que cruza, dá um peso para cada projeto que os vereadores fazem, estabelece, faz um cruzamento com as despesas de cada vereador, com diárias, com viagens e tudo mais, que aliás é o segundo assunto do monitoramento da Câmara Municipal. A gente monitora as diárias, eu vou falar disso mais rápido depois. Nós temos um terceiro eixo aqui, e eu pergunto se tem empresários aqui. Fazer uma pergunta meio... Tem empresários aqui? Pode levantar o braço. Alguém trabalha em empresa de material de construção, material de escritório? Tem pessoas que trabalham em empresas de material de construção, escritório aqui? Então, agora eu vou fazer uma pergunta e vou pedir que deixe a mão levantada. Quem aqui é fornecedor da prefeitura? Opa, temos um. Parabéns. Vou contar uma historinha para vocês, gente. Vocês sabem quanto que é o orçamento da prefeitura de Leme? 200 e tantos milhões. É isso, vice-prefeito?
200 e tantos milhões de reais a Prefeitura de Leme tem para gastar todos os anos. Tirando as despesas com o pessoal, a Prefeitura gasta em torno de 100 milhões de reais com o pessoal. Portanto, sobram por ano mais de 100 milhões para a Prefeitura comprar em produtos, serviços ou obras. A triste notícia que eu tenho para dizer para vocês é que desses 100 milhões de reais, só 30% está sendo comprado, em média, de empresas aqui de Leme. Portanto, minha gente, tem mais de 70 milhões de reais que estão sendo fornecidos por empresas que vêm de fora. E eu faço a pergunta, 70 milhões faria diferença na economia daqui? 70 milhões geraria emprego? Geraria mais impostos? E por que é que nós não fornecemos à Prefeitura? Eu vou dizer por quê. Porque existem algumas respostas chaves. Primeiro, as pessoas dizem assim, a gente não participa porque a gente já sabe quem vai ganhar, são sempre os mesmos. Pior, se nós ganharmos a licitação, o prefeito não gosta de mim, ele não vai me pagar, eu vou quebrar. Na verdade, isso pode ser verdade também. Mas o que a gente quer mostrar nesse eixo de trabalho que a gente chama de ambiente de negócios, é que nós precisamos trabalhar para, primeiro, regulamentar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aqui da cidade. Porque hoje, a Lei da Micro e Pequena Empresa, ela obriga a Prefeitura a comprar de micro e pequenas empresas todas as licitações que forem de até 80 mil reais. Permite que a Prefeitura, inclusive, fracione as compras para privilegiar as micro e pequenas empresas. Mas o grande desafio é o seguinte, gente, é que muitas empresas não estão capacitadas para fazer isso, para participar de uma licitação. Então, o Observatório Social, junto com o SEBRAE, junto com as associações comerciais, junto com os contabilistas, o Observatório Social promove uma série de atividades. A primeira é a ação do SEBRAE, a ação da Associação Comercial, de capacitar as empresas de todos os segmentos. O Observatório Social faz um outro papel, o papel de divulgar no e-mail de vocês, das empresas, gratuitamente, todo edital que a Prefeitura fizer da tua área de negócios. Se você tem uma loja que vende material de escritório, toda vez que os órgãos públicos aqui, inclusive da Receita Federal, for comprar qualquer coisa de material de limpeza, material de construção, material de escritório, as empresas vão receber gratuitamente os avisos e vão participar. Mas por que nós temos que fazer isso? Porque o triste da notícia que a gente tem para dar, e eu vou mostrar exemplos daqui a pouco bem claros. O triste da notícia, gente, é que essas 2 e 3 empresas que vêm de fora, elas combinam o preço ali fora na antessala do pregoeiro. E aí elas impõem um preço que é absurdo. Uma caneta que nós pagamos na papelaria R$1,50, R$1 e pouco, é vendida por 3, 4, 5 reais para a Prefeitura. Mas de quem que é esse dinheiro? É nosso. Então, nós queremos quebrar esse círculo vicioso e queremos transformar isso em um círculo virtuoso. E quando nós capacitamos as empresas da nossa cidade e levamos essas empresas para participar das licitações, nós oxigenamos o processo. Há uma concorrência verdadeira, o preço fica mais justo, mas o mais importante é que a gente está negociando com quem é da nossa terra e o dinheiro vai ficar aqui. Fica mais fácil de conferir qualidade, quantidade e tudo mais. Então, com isso a gente quer quebrar o círculo vicioso. Mais do que isso, nesse eixo a gente tem mais um trabalho a fazer. É trazer de volta e resgatar aquilo que a lei da empresa limpa determina, que é a lei da integridade nos negócios. Pois bem, com esse trabalho nós conseguimos aumentar, né? Com essa ação nós conseguimos aumentar o número de empresas que participam. Em média, nós temos um salto de 3 para 9, 10, 12, 15 empresas participando das licitações. E é isso que
tem feito a grande diferença nas compras dos municípios. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiro, eu só quero fechar o quarto eixo, porque no quarto eixo nós também temos ações muito importantes. O primeiro é a gente trabalhar para fazer um diagnóstico dos portais de aparência, quer dizer, dos portais de transparência. Eu estou tão acostumado em falar em portal de aparência, porque na maior parte dos municípios do Brasil, a gente tem, na verdade, portal de aparência, porque só aparece o que interessa. O que é de interesse da sociedade não está lá. Então nós temos uma metodologia, um checklist para verificar se aquilo que a lei de acesso à informação determina está lá. E se não estiver, o Observatório Social vai fazer uma única coisa, vai apontar para o Executivo, para o Legislativo e para o Ministério Público, pedindo que seja estabelecido um termo de ajuste de conduta para que o que a lei determina que aconteça, esteja lá. Segundo ponto, nós queremos trabalhar pesadamente com os órgãos de controle, com todas as organizações, para capacitar os servidores municipais, capacitar todas as pessoas, mas especialmente as pessoas que compõem os conselhos municipais de políticas públicas. Porque uma grande parte do Brasil, os conselhos municipais são os famosos conselhos chapa branca. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que as pessoas que estão lá não sabem que elas podem ser responsabilizadas, que elas podem ter os seus bens indisponibilizados, porque elas aprovaram contas que não estavam de acordo. Aprovaram despesas que não eram bem daquela pasta. Tá? Então, com isso a gente tem mais uma ferramenta para corrigir algumas distorções. Mais uma coisa importante que a gente tem que falar, gente. O Observatório Social tem nesse eixo também uma ferramenta que chama-se indicadores da gestão. Ou seja, a gente tem como medir quanto está sendo gasto por habitante com cada área de serviço da prefeitura. Muitas vezes as pessoas dizem, o município gastou tanto por cento na saúde. Gastou, mas o que isso está revertendo em benefício da sociedade? Gastamos o dinheiro na saúde, mas quanto que esse gasto ajudou a reduzir a mortalidade materna, ajudou a reduzir a mortalidade infantil, ajudou a melhorar o aproveitamento escolar? Essa ferramenta dos indicadores permite que a gente cruze os dados e compare com outras cidades do mesmo tamanho para ver qual é o resultado, como é que nós estamos, e ajudar a prefeitura então a trabalhar para melhorar esses indicadores. Uma coisa importante para falar aqui nesse eixo também, que o Observatório Social, ele não faz denuncismo. Sempre que ele encontra qualquer coisa errada, ele faz por escrito, dando oportunidade para o prefeito, para o secretário corrigir. Se corrige, ok, tudo bem, segue o processo. Se não, nós vamos acionar os órgãos de controle até que o negócio seja consertado. E aqui uma diferença do Observatório Social. O Observatório Social conversa com a comunidade a cada 4 meses. Depois que a Prefeitura e a Câmara fazem a sua prestação de contas, o Observatório Social também faz o relato de quantas compras foram acompanhadas, quantos processos tiveram intervenção e qual foi o resultado que nós conseguimos para o município, em parceria com o município. Então, é assim que a gente tem trabalhado e é assim que a gente tem feito a grande diferença, monitorando as compras do município, desde a publicação do edital até a entrega do produto, do serviço. Esse é o trabalho de agir preventivamente. Mas o que isso significa? Isso significa, minha gente, que é o nosso dinheiro que está sendo gasto. Nós somos os donos dessa empresa chamada município. Cada um de nós aqui é sócio dessa empresa chamada município. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores são os servidores número 1, número 2 e os fiscais, que nós nomeamos. Então nós temos o dever de ajudar os nossos gerentes, os nossos servidores, a cuidar da nossa cidade. Porque eles estão gastando, administrando o recurso dos nossos impostos. E com isso, a gente começa a fazer lá no nosso bairro. Eu já vou dar exemplos para vocês. Então é um trabalho técnico, manualizado. Esse trabalho nos últimos anos permitiu uma economia nas prefeituras onde o observatório está instalado de mais de 2 bilhões de reais, gente. Isso sem um centavo de dinheiro público.
Por quê? Porque o Observatório Social não recebe dinheiro da Prefeitura e da Câmara. O Observatório Social é mantido com dinheiro da comunidade. São as entidades, são cidadãos que se cotizam e contribuem para que a gente tenha uma equipe técnica para poder trabalhar. Mais do que a equipe técnica, mais do que o pessoal, nós temos os voluntários e temos os acadêmicos que vão fazer os seus estágios, vão ter as suas horas extracurriculares e fazer os trabalhos de campo mediante ou estágio obrigatório ou trabalho com bolsa para fazer o que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês querem saber como é que se faz economia e como é que o dinheiro é gasto nas cidades? Vou mostrar aqui. Paranaguá, um exemplo aqui do Paraná. Paranaguá, uma cidade do litoral, 100 e poucos mil habitantes, parecido com o de vocês aqui. O observatório foi constituído em outubro, novembro, dezembro e janeiro eles ficaram se capacitando. Primeiro edital que eles pegaram, edital número 2. Aquisição de material de limpeza e higiene. Valor total do edital, R$10.417.000. 7.399.000 só para compra de saco de lixo. 3 milhões e pouco para compra de papel higiênico. E aí é que vem a primeira coisa. Os nossos acadêmicos lá foram fazer as contas. Fazendo uma estimativa de quanto cada família consome em saco de lixo, eles descobriram que, se comprasse tudo isso em saco de lixo, daria para toda a população da cidade consumir durante 20 anos. O papel higiênico, bom, o papel higiênico, para não fazer umas contas complicadas, eles só somaram a metragem e daria para dar a volta ao mundo por 2 vezes. Pois bem, a pergunta que fica é, mas ninguém viu isso? Qual foi o motivo de um valor tão alto? Ah, houve um erro de multiplicação. Alguém que fez a planilha se equivocou. Mas por quantas pessoas isso passou? Será que ninguém conseguiu fazer uma análise? Pois bem, gente, aqui vem o primeiro milagre. O Observatório Social apontou, o Ministério Público agiu, o pregão foi cancelado e a compra foi feita por um pouco mais de 1.600.000. Só aqui, quase 8 milhões de reais de economia. Porque será que esse dinheiro teria sido economizado se nós não tivéssemos olhado? Mas a grande vantagem, pessoal, o grande benefício desse trabalho de Paranaguá foi que, assim que apontadas essas irregularidades, o prefeito compreendeu a importância da parceria do Observatório Social. De cara já mandou constituir já designou uma secretaria especial de compras, está implantando um almoxarifado central, porque tinha mais de 20 almoxarifados lá, e estabeleceu um programa, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para acertar o tal do portal da transparência. Vamos ver outro caso aqui. Tem alguém que faz odontologia aqui, algum dentista aqui? Pois bem, nas escolas existe um programa para as criancinhas, onde os dentistas passam um selante no dentinho das crianças para evitar a cárie. Pois bem, lá em Lages, Santa Catarina, a prefeitura no ano anterior comprou o selante para o dentinho das crianças com flúor por R$24 a unidade. Só que nesse ano foram fazer a mesma compra, o mesmo produto, a mesma quantidade, por R$ 7.084 cada selante. Poxa, como é que pode? É assim que o nosso dinheiro é gasto. Foi um erro só, gente. Um errinho que ia custar R$ 367.000. E quem que ia pagar isso? Nós. Claro que a gente conseguiu bloquear isso. Contar um caso aqui da cidade onde eu moro hoje. A prefeitura publicou um edital, está aqui para quem quiser conferir no Diário Oficial. Ela publicou um edital para compra de 22 milhões em material de limpeza, material de higiene. Havia uma série de produtos, desde água sanitária, cesto de lixo, mas também tinha lá
esse tal carrinho de limpeza aqui. Esse carrinho de limpeza. Esse edital era de 22 milhões. Esse carrinho de limpeza, no ano anterior, tinha custado R$ 627. Mas, neste edital aqui, a prefeitura estava se propondo a pagar R$ 20.036 cada carrinho. E já vou explicando. Houve um erro de digitação. Não era 20 mil, era R$2.000. Só que aqui, gente, aqui que vem a importância do trabalho dos voluntários e dos acadêmicos que fazem estágio no observatório. Eles não contavam com a nossa astúcia. Primeiro, nós encontramos uma série de itens, mas tentamos avisar o pregoeiro, olha, precisa suspender esse pregão para que a gente possa corrigir esses valores. Ah, não dá mais tempo. Se suspender agora, vai faltar material nas secretarias e o culpado vai ser o observatório. E aí é que eles não contavam com a nossa astúcia. Os nossos meninos e as nossas meninas fizeram um mutirão e nós levamos 32 empresas para a licitação. E o carrinho de R$ 627 ou de 20 mil saiu por R$ 418. O total do edital, que era de 22 milhões, baixou para 11 milhões de reais. Só no item do carrinho, a economia foi de quase 2 milhões de reais. Ah, mas isso só acontece em algumas cidades. Não. Está acontecendo em todos os lugares do Brasil, gente. Só que ninguém olha, ninguém cuida. A hora que nós mostramos isso e que o prefeito viu isso, ele ficou maluco. E aí vem o lado positivo da coisa. Quando o prefeito percebeu, ele resolveu sim abrir as portas da secretaria. Nós fomos lá fazer um diagnóstico, visitamos os almoxarifados e apontamos as oportunidades de melhoria. Fizemos audiência conjunta com os secretários e na mesma audiência nós mostramos o que estava errado e os secretários já foram mostrando o que estava sendo feito para corrigir. Da mesma forma, o prefeito estabeleceu um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para corrigir o portal da transparência. Então é assim que as coisas acontecem. Só mais 2 exemplinhos aqui para a gente pular essa parte. Eu vou contar aqui uma historinha, gente, muito triste. É uma cidade aqui de Picos, no Piauí. E aqui eu louvo a atitude das pessoas que compõem os conselhos municipais, mas especialmente as pessoas que estão nos clubes de serviço, nas igrejas, na maçonaria. Porque em Picos é uma tristeza. Foi um lugar no Brasil onde nós encontramos o maior número de urubu por metro quadrado. Não tem saneamento. O esgoto corre no centro da cidade. Tem uma feirinha lá, tipo de Caruaru, onde se vende de tudo. Mas lá também tem um mercadinho municipal, onde as pessoas vão comprar os gêneros alimentícios. E lá tem um balcãozinho, que é o açougue, onde as pessoas vão comprar a carne. Só que a pessoa está comprando a carne aqui no balcão e os urubus estão todos assim, na mureta, esperando os restos. Lá em Picos, a prefeitura estava há meses sem fornecer merenda escolar para as crianças. As professoras, na hora do recreio, tinham que mandar as crianças embora, porque não tinham o que oferecer para as crianças. Não tinha merenda escolar. A primeira bandeira que o observatório levantou é que precisava fazer uma licitação para a compra da merenda escolar. Mais uma vez o Ministério Público interferiu e a gente conseguiu que a prefeitura publicasse o edital para a compra da merenda escolar. R$ 6.183.000 para a merenda escolar. O pessoal foi conferir a merenda escolar. E lá tinha esmalte de unha, perfume, creme de barbear. No meio da merenda escolar. Mas fiquem tranquilos que a gente glosou isso, tá, pessoal? Mas vamos à história da merenda escolar. Só 2 itens. Sabe o iogurte esse de potinho, que a gente compra em bandeja no mercado? Eram 60 mil unidades que a prefeitura estava comprando. No mercado da cidade custava 60 centavos, mas a prefeitura estava se dispondo a pagar R$ 1,60 cada um. A bebida láctea de 1 litro, que no mercado custava lá R$ 2,50,
No mercado custava 4, a prefeitura estava se dispondo a pagar R$ 4,80. Só nesses dois itens, minha gente, R$ 198 mil de diferença. E mais uma vez a gente pergunta, por quantas pessoas passou esse processo? Será que ninguém viu que o preço estava exagerado? Será que essas pessoas que passaram lá não fazem compra no mercado? Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes nós temos que fazer rifa, principalmente os acadêmicos aqui estão se preparando para a formatura, fazer rifa para conseguir 5, 10, 15 mil reais? Quantas vezes na associação do bairro nós não fazemos jantar, feijoada, costelada, para ajudar a socorrer a creche, a associação do bairro, o orfanato, o asilo, a Santa Casa? Quando em dois itens só, nós estamos jogando pelo ralo quase 200 mil reais. É por isso que falta dinheiro para merenda escolar. É por isso que falta dinheiro para remédio. É por isso que falta um mundo de coisas nas cidades. Porque não tem critério no gasto. E nós precisamos estancar isso. E é esse o trabalho que nós fazemos nos observatórios. Cuidar daquilo que é nosso. Nós somos sócios, nós somos donos dessa empresa. Para não dizer que eu falei só de cidades pequenas, falar de uma capital, Porto Alegre. Porto Alegre é um observatório modelo. Então lá eles criaram um grupo para monitorar cada secretaria, quantas pessoas trabalham em cada secretaria. E agora, em julho do ano passado, eles foram fazer o levantamento nas secretarias e descobriram que tinha uma secretaria especial da Copa. Mas espera aí, a Copa foi em 2014, nós estamos em 2016. Pior de tudo, 19 funcionários estavam lá na folha de pagamento. Pior ainda, minha gente, a secretaria tinha sido extinta em 2015 já. E ninguém sabia que os caras estavam recebendo e não estavam trabalhando. E aí vem a pergunta, cadê a Câmara? Onde é que estava a Câmara? Quando o observatório apresentou isso no relatório quadrimestral, a casa caiu em Porto Alegre. A imprensa toda caiu em cima. Quem é que está cuidando disso? De quem que é esse dinheiro? Para encerrar essa parte, gente, falar aqui como é que nós trabalhamos, além de monitorar a produção dos vereadores, nós também cuidamos das diárias dos funcionários da prefeitura e as diárias dos vereadores. Então, para vocês verem como é que se gasta o dinheiro, em média, porque isso é um caso lá de Mato Grosso, Rondonópolis, 2010, 2011 e 2012, o observatório ainda não tinha equipe, estrutura suficiente para monitorar as despesas com diárias. Nesse período, os vereadores gastavam por mês, em média, 3, 4, 5 mil reais em diárias. Bastou o Observatório Social começar a monitorar em 2013, caiu para 1/3. E aí você me pergunta assim, poxa, mas como é que vocês conseguem cuidar disso? Simples, gente. É 3 ou 4 pessoas que vão pegar anonimamente, ninguém precisa ficar com medo, que ninguém é exposto. Eu já disse, quem representa o Observatório Social é o presidente. Ninguém vai colocar seu nome lá, é o presidente que vai assinar e quem representa mesmo são todas as entidades. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu pertinho da minha cidade lá. Nós fomos monitorar a produção de uma câmara e fomos verificar porque estavam um pouco exageradas as despesas com viagens. Nós não somos contra que os vereadores viajem. Ao contrário, é importante que os vereadores viajem para eles conhecerem projetos bacanas para trazer para a nossa cidade. Afinal, a função do vereador é produzir projetos para políticas públicas. E assim eles têm que viajar. Só que a primeira coisa que nós precisamos providenciar é que, na volta da viagem, eles digam onde eles foram, com quem eles trataram, qual foi o assunto tratado e qual foi o benefício que eles trouxeram para a comunidade. Porque eles estão indo viajar com o nosso recurso. Em muitas cidades, hoje ainda acontece, o vereador solicita a tal da diária e coloca lá justificativa, agenda parlamentar. Só que eles esquecem que nós temos uma rede hoje e nós vamos conferir. E a agenda parlamentar deles é reunião do partido, culto de igreja, festa da igreja e outros babados. Mas a historinha que eu tenho para contar para vocês é que a dona Rosa, numa cidadezinha próxima da minha cidade lá,
A dona Rosa tinha ido fazer um curso. A dona Rosa faz o cafezinho na Câmara, tira o pó dos móveis e tal. E ela tinha ido fazer um curso de 1 semana para transporte de cargas perigosas. 1 semana para transporte de cargas perigosas, numa estância de águas termais. Legal. E ela não foi sozinha, lógico, né? Mas coitada da dona Rosa, a gente, antes de colocar o nome dela lá no relatório, sabendo que é uma pessoa humilde, nós fomos conversar com a dona Rosa. Dona Rosa, a senhora trabalha na Câmara há muito tempo? Ah, faz 16 anos que eu trabalho aqui na Câmara. A senhora fez muitos cursos? Nunca saí daqui. Para que fazer curso? Pois é, dona Rosa, mas tem aqui um certificado que a senhora fez um curso de 1 semana. Moço, Deus o livre, eu nunca fiz um curso na minha vida, eu nunca saí da cidade. Mas alguém foi fazer o curso no lugar da dona Rosa. Então, gente, só exemplifico isso para dizer que tem muito dinheiro, tem muita coisa que precisa ser controlado. Porque senão, dá nisso. Então, a gente tem um trabalho de monitoramento. Na hora certa, a comunidade aqui vai verificar e vai saber se precisa fazer um monitoramento das diárias, para a gente também cuidar disso na nossa cidade, não é verdade? Natural que lá, depois desse aqui, lá em Rondonópolis, isso está regulamentado e melhorou muito, tá? Hoje o Observatório Social do Brasil, para fazer tudo isso, ele tem contato com muitas parcerias, inúmeras parcerias. Uma delas, que mais recentemente nós assinamos, foi com a OAB Federal, com o Conselho Federal de Contabilidade, com o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, agora com a Deloitte. Enfim, nós temos uma série de parceiros que nos ajudam com o suporte técnico, para que a gente tenha segurança quando está apontando e indicando alguma divergência para a Prefeitura ou para a Câmara. Temos também uma ferramenta, eu já falei disso antes, uma ferramenta chamada Comprasgov, que vai ajudar o pregoeiro da prefeitura a pesquisar preços. É um robô que a gente tem que rastreia todos os portais de transparência do município, e cada vez que a prefeitura vai comprar qualquer coisa, esse robô identifica quem já comprou e quanto pagou por esse produto. E isso vai ser disponibilizado, está disponibilizado para a prefeitura, para os observatórios e para as empresas gratuitamente, como eu expliquei para vocês. Comprasgov.com.br. É só pesquisar que vai estar lá. Vocês podem até se cadastrar para começar a saber quais são as oportunidades de negócio que tem nas suas áreas. Outra coisa que nós temos aqui é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é uma plataforma para a realização de pregões eletrônicos, que também é disponibilizada gratuitamente para a prefeitura, se ela entender que assim precisa. Não vou entrar em detalhes aqui, só para falar da lei anticorrupção, que é uma ferramenta importante que precisa ser incorporada nos programas das empresas para que a gente mude essa situação que nós temos aqui. A lei da empresa limpa e o Observatório Social pode ajudar muito, levando palestras, levando conteúdos, inclusive trazendo cursos para isso acontecer. Não vou me ater muito nisso. Então, esse é um trabalho de mais de 3 mil voluntários, gente, que trabalham anonimamente no Brasil. E os resultados disso estão repercutindo na mídia nacional. Essa aqui é uma matéria que saiu recentemente na revista Exame. Temos outras da revista Época também, que saiu. Mais recentemente também, o Valor Econômico teve uma repercussão boa. Nós realizamos recentemente um congresso chamado Pacto pelo Brasil. Eu já vou falar daqui a pouco disso. Mas o que nós temos mostrado e queremos mostrar nesse congresso é que tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil. Nós estamos com uma calamidade no Brasil, mas a gente precisa mostrar que, apesar da calamidade, também tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Então, esse congresso, esse Pacto pelo Brasil, eu já vou falar em seguida, para vocês entenderem melhor. Então, nós tivemos mais de 700 pessoas lá, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, conversamos com empresários, com órgãos de controle, com entidades de controle social também. Estou encerrando essa parte, já pode ficar tranquilos, ninguém precisa ficar ansioso, que a meia-noite que eu falei era só para assustar, tá?
dizer para vocês que todas as regras do Observatório Social estão contidas em apenas 10 princípios. São esses 10 mandamentos aqui. Eu não vou fazer leitura porque vou cansar vocês. Mas aqueles que tiverem interesse vão ver que a gente não precisa de leis. Nós precisamos é cumprir, a gente tem que ter consciência das coisas, tá ok? Esse é o site do Observatório Social do Brasil. Esses são alguns dos mantenedores do Observatório Social do Brasil, ou seja, que mantém a equipe do Observatório Social lá em Curitiba para dar o suporte para as cidades, a FIEP, Sicob, FACIAP, a RCC, FEComércio, enfim. Essas são as entidades. Os indicadores são patrocinados pelo SESI, porque é um trabalho técnico para ajudar o planejamento das prefeituras. Nós somos signatários do Pacto Global. Aliás, esse projeto ganhou em 2009 um prêmio da ONU como o melhor programa de tecnologia das Américas, tecnologia social das Américas e do Caribe. Então, nós não estamos sozinhos. Esse trabalho tem o apoio de inúmeras entidades a nível nacional e estadual. Aqui estão algumas, não estão todas, porque não tem espaço, gente. Mas é importante a gente destacar. Eu quero pedir para vocês só 7 minutos. E vou pedir um segundo para eu tomar um gole d'água, senão eu seco a garganta aqui. E aqui agora eu vou fazer uma coisa. Nós vamos conversar mais de perto. Nós vamos conversar mais de perto. Por quê? Porque agora chegou a hora da gente fazer o olho no olho. Chegou a hora da gente fazer algumas perguntas. Chegou a hora da gente refletir sobre o que tudo isso que está acontecendo no Brasil tem a ver com cada um de nós. Chegou a hora da gente começar a pensar qual é a cara que nós queremos para o nosso país. O que nós queremos deixar escrito nos livros de história para que os nossos netos, os nossos filhos, daqui a 50 anos, lembrem, olhem para trás e vejam esse crime que estamos fazendo com o nosso país. Mais do que isso, chegou a hora, minha gente, de a gente pensar um pouco e deixar de apontar o dedo para o outro e olhar para dentro de cada um de nós. Porque, na verdade, nós somos muito bons em criticar. Nós somos muito bons em atirar pedra nos outros. Mas, como eu disse no início, a tal da corrupção não é privilégio do Brasil. É da humanidade inteira. Mas o Brasil é da nossa conta. E a corrupção que está implantada no nosso país tem um começo. Ela começa dentro de cada um de nós. Ela está nos nossos pequenos delitos do dia a dia. A corrupção, na verdade, é tolerada pela sociedade porque a gente acha que isso não é meu. O que é público não é nosso. Na verdade, é de cada um de nós. E a reflexão que a gente quer trazer aqui para vocês, minha gente, não é dar lição de moral em ninguém, não. Porque nós temos uma coisa chamada consciência. E cada um de nós tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas o propósito dessa fala aqui agora é: o que é que eu tenho a ver com isso? Porque eu reclamo das coisas que estão erradas. Eu reclamo da falta de bolsa para fazer minha faculdade. Eu reclamo das condições das ruas. Eu reclamo de um monte de coisas. Mas eu furo a fila do banco. Eu jogo lixo na rua. Eu sonego imposto. Na empresa eu mando emitir meia nota. E assim a gente vai. E é por isso que nós estamos vivendo uma crise social. E chegou a hora dessa geração aqui fazer a diferença no nosso país. Porque são vocês, jovens, os responsáveis por conduzir esse país para o caminho que ele merece. O Brasil tem muitos fatores para a crise. Eu falo todos os dias. Mas tem 2 fatores que são preponderantes para essa crise. E se nós não agirmos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, isso não vai mudar. O primeiro fator da crise
é a ausência de autoridade no nosso país. E alguém já vai imaginando, as autoridades. Não, é a autoridade que eu não tenho na minha casa, na minha família, na minha empresa. É a falta do exemplo que nós não damos. É o exemplo que nós não damos para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho. Na verdade, minha gente, essa tal crise tem um outro fator que é importante. É a falta de liderança. E aqui eu conclamo vocês, jovens, para refletirem sobre isso e criarem um ambiente para surgimento de novas lideranças. Lideranças legítimas, que possam ser colocadas para nos representar, para representar essa geração que vocês estão construindo agora. Porque nós temos sido manipulados pelas mídias e por tudo quanto é coisa. Nós precisamos parar para pensar de que forma nós estamos sendo manipulados. Porque alguém grita lá, vamos para a rua, e chama os jovens, e chama os acadêmicos, e eles vão para a rua, levantam cartazes e gritam, mãe, não me espere para o jantar, nós vamos mudar o Brasil. E no dia seguinte, esse jovem vai para a escola, cola na prova, paga para alguém fazer seu TCC, e vai brigar com o professor por causa de um ponto da prova. Professor, ninguém vai saber, professor. Alivia aí, professor. Mas, minha gente, você vai ser profissional amanhã. E você vai ser o doutor, o engenheiro, o advogado. E cuidado, esse médico pode ser o cara que vai cuidar de você no posto de saúde. Então é preciso que a gente pense no que é que nós estamos fazendo com os nossos valores, com os valores que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. Chegou a hora da gente resgatar o fio do bigode. Dignidade, integridade, honra. Porque, minha gente, tem muitas coisas que a gente podia ficar falando aqui. Mas tem uma delas que é fundamental. É o qual é o propósito de eu estar aqui. Um dia nós fomos acolhidos no seio da nossa família. A nossa mãe e o nosso pai nos receberam com amor, com carinho. Nos deram do bom e do melhor. Estão nos dando do bom e do melhor para que nós possamos cursar uma faculdade. Nós estamos dando o nosso sangue para tudo isso. Mas chegou uma hora na nossa vida que a gente tem que parar e pensar, para que eu estou me dedicando? Qual é o sentido disso na minha vida? Tem um livro chamado O Oitavo Hábito, Stephen Covey. É o mesmo autor do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E esse livro diz o seguinte, em algum momento da nossa vida, nós nos encontramos numa encruzilhada. E temos que escolher se vamos pelo caminho da grandeza ou se nós vamos continuar no caminho da mediocridade. E aí a decisão é de cada um. Mas eu falei do qual é o propósito da nossa vida. Eu quero dizer para vocês algo que faz todo sentido e vai fazer o sentido um dia na vida de vocês. Além de nós termos o carinho da nossa família, nós temos um sentido que nós recebemos a luz divina para a vida. De alguma forma, há um propósito. Cada um de vocês que está aqui, cada um de nós veio aqui porque teve um movimento no seu coração. Eu não sou pastor, mas eu digo para vocês, Deus tem um propósito para a nossa vida. Cada um de nós um dia vai parar para pensar sobre isso. E nós vamos ter que pensar qual é o legado, qual é a marca que eu vou deixar da minha passagem por aqui. E aí, que cada um reflita e pense. Se quer continuar sendo o que nós somos hoje, ou se nós queremos efetivamente fazer a mudança. Então, eu quero mostrar para vocês, de uma forma muito singela, fazer 2 homenagens. A primeira é a geração de vocês. E mostrar que está na mão dessa juventude, dessa geração de ouro que Deus colocou no Brasil.
Porque nós moramos no melhor país do mundo. Mas nós precisamos nos transformar no melhor povo do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo nós podemos conviver com tantas raças, com tanta riqueza cultural. E vocês, minha gente, vocês jovens de ouro, são as pessoas que vão cuidar dos nossos anjos, os anjos que vão conduzir a humanidade para um mundo melhor. O Brasil é da nossa conta. Eu digo para vocês que chegou a hora de vocês assumirem o controle disso, deixarem de ser manipulados, seguirem o seu coração e começarem a fazer a diferença. Vocês querem ver como vocês têm poder? Aqui, bem pertinho. E aliás, é uma coisa que eu falo com muito orgulho, porque faz 1 ano que nós estivemos lá, ou nem isso. E teve uma galera, igualzinha a vocês, que teve a coragem de levantar a bandeira. É aqui, pertinho de Limeira. Aliás, tem uma galera de Limeira aqui. Cadê a galera de Limeira? Levante aí, por favor, Walter. Levantem aí. Levante, por favor. Quem mais? Está aí. Então, por favor, gente, uma salva de palmas para esse pessoal. Eu posso dizer que esses são meus filhos postiços. Meus filhos e meus irmãos de coração. Porque em cada lugar que a gente vai, a gente adquire uma nova família. E essa família é o que vai fazer a diferença nesse país. Enquanto eu me recupero, dá um recado para essa galera aí, cara. Mostra para eles o que a gente pode fazer, para não ficarem pensando que sou só eu que falo. Mostra para eles o que vocês estão fazendo na prática e como é que nós vamos mudar essa região aqui com os observatórios dessa região. Esse camarada se chama Raul e essa menininha se chama Maria. Eles são casadinhos e são nossos filhos postiços. Mas eles aceitaram esse desafio que eu estou fazendo para vocês. Conta aí, Raul. Boa noite. Obrigado, interativo o negócio. Legal. Obrigado, Ney, por passar para lá. É difícil falar depois do Ney, né? Eu não sei cantar assim, não. Então não vou cantar nada aqui, não. Vou ficar quieto. E está sendo uma jornada muito legal lá em Limeira. Walter Kopp, que está aqui, meu ídolo. E a gente realmente vem fazendo uma jornada muito bacana. Muito legal mesmo. Essa palestra que vocês estão tendo aqui hoje, a gente teve em 13 de outubro do ano passado. E desde março desse ano, a gente efetivamente fundou o Observatório Social do Brasil em Limeira. E muitas vezes é interessante quando a gente está nesse tipo de palestra, que naturalmente os números do Observatório Social do Brasil, quando se analisa as mais de 120 unidades que tem, é muita coisa e parece que a gente nunca vai conseguir fazer na nossa cidade isso efetivamente acontecer. Mas em 3 meses a gente está com mais de 100 voluntários lá em Limeira. Desde o começo do ano, toda a sessão da Câmara a gente está lá com pelo menos 2 voluntários. Nesse final de semana a Maria mesmo foi tirar a foto de todas as obras que envolvem creches e escolas públicas. E é muito interessante que é um projeto que o Observatório tem uma parceria com a ONU, através da UNDEF, e a Maria, acho que de todas as obras, tinha uma só que estava erguida. Tinha um terreno, a Maria, esse sábado aqui mesmo, a Maria foi num terreno que o morador lá falou que já foi terraplanado 3 vezes. Então eu não sei que tanta dificuldade que tem terraplanar o terreninho lá, mas 3 terraplanagens foram. E é interessante que a gente vai se conectando, vai se envolvendo, e os próprios vereadores da cidade, a gente achou que ia ter um impacto e que ia demorar muito para acontecer, mas o prefeito veio falar com o Walter esses dias, né? O prefeito estava conversando com o Walter, que o Walter era da Receita Federal de Limeira, e o prefeito falou, fala com os vereadores, explica direito qual que é o critério de vocês, que aumentou 700% o número de requisitos aqui na prefeitura, que eles estão achando que requisito vai contar muito ponto no observatório, eles estão requisitando tudo agora. E estava aumentando o número de pasta lá. Então é um trabalho muito bacana, a gente já vem se preparando para uma série de coisas, como educação fiscal. O Walter é coordenador do programa de educação da Receita
há 2 anos, né, Walter? Né? É para não falar 20, né, que senão ele fica triste. E há muito tempo. E são coisas muito bacanas que a gente vem realmente conectando. E a satisfação de fazer parte disso é enorme. Há uma coisa que eu normalmente comento para todo mundo, que a gente ultimamente confunde muito política com politicagem, né? E a nossa geração, aí eu falo um pouco com os jovens que estão aqui, e sempre que o Ney conclama pelo jovem, ele faz muito bem. Que parece que a nossa geração está cada vez mais distante disso. A gente não pode confundir política com politicagem. Eu, pelo menos, tenho para mim, política é a arte do consenso em prol do bem comum. A gente faz política nas nossas empresas, nossos negócios. Aqui, provavelmente, na Anhanguera, existe uma política educacional, uma política de recursos humanos. E o que a gente tem que evitar, e não existe negociação com isso, tem que ser refutado, negado, exonerado das nossas vidas, do nosso convívio, é a politicagem, a arte da manipulação para o do bem individual. Então, vocês que estão aqui, vocês jovens que estão aqui, população aqui de Leme, realmente, participem disso, não percam essa oportunidade. O bonde passa, e se vocês não se conectarem, não adianta ficar em casa reclamando, não. O caminho é difícil, mas estamos aqui para isso. Obrigado, Ney. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas. Obrigado. É importante a gente ouvir isso. Porque, na verdade... Segura lá, moço. Porque, na verdade, nós estamos cansados de falar que a gente está indignado. Mas ser ativista de Facebook, de WhatsApp, todo mundo pode ser. Quero ver ter competência para transformar a indignação em atitude. Eu disse que qualquer pessoa pode ajudar e trabalhar no observatório. Uma dona de casa pode sim ajudar a cuidar da merenda escolar na escola onde seu filho estuda. Os jovens podem fazer um levantamento no seu bairro. O que está faltando? E cobrar dos vereadores e cobrar do executivo. Junto com o observatório social, sem bandalheira. Todos nós podemos fazer isso. É transformar essa indignação em atitude. Portanto, minha gente, está nas nossas mãos mudar esse país. Nós temos muitos países que fizeram a sua opção há 20, 30, 40 anos. Eram países de terceiro e quarto mundo. Se alguém quiser pesquisar, vai pesquisar como é que era Singapura, como era a Coreia do Sul. E aí vocês vão ver que houve alguém que tomou a decisão e que resolveu investir na juventude, na formação desses jovens. O Observatório Social é o mais novo nicho de mercado. Escutem bem isso, porque o serviço público vai precisar de muita gente competente para tirar o Brasil de onde nós estamos. Eu quero encerrar dizendo que aquilo que nós colocamos lá, o Pacto pelo Brasil, nada mais é do que uma proposta de que cada um de nós, simbolicamente, assuma o papel de se transformar numa área livre de corrupção. E que cada dia nós possamos refletir sobre as nossas atitudes e começar a fazer a diferença dentro da nossa casa, na empresa onde nós trabalhamos, na escola onde nós estudamos. Mais do que isso, o que a gente propõe é que nesse pacto pelo Brasil, cada um responda uma única pergunta: qual é a minha marca, qual é a minha contribuição para mudar a realidade que está aí? Começa assim no voto, mas nós podemos ir além, porque nós temos competência, nós temos capacidade. A questão é criar vergonha na cara e parar de falar mal dos outros e fazer a nossa parte. Porque o exemplo que nós damos para o bem ou para o mal vai influenciar as pessoas. Então, gente, para não alongar mais, senão daqui a pouco chega meia-noite mesmo, né? Eu quero fazer uma homenagem a vocês. E ela é muito simples, ela é muito singela. Mas eu quero pedir que vocês lembrem da sua mãe, lembrem do seu pai, lembrem do seu avô. E pensem nos filhos que vocês vão gerar. E no futuro que vocês querem para vocês e para as futuras gerações. Pensem nessa mensagem como um adubo para essa semente que está no coração de vocês. Por favor. Eu
É tão triste eu caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa um drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, o descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. E é isso, galera. Eu só tenho que dizer muito obrigado. Mais do que isso, uma única palavra: gratidão. Gratidão àqueles que acreditaram que podíamos fazer desse país um país digno para a gente viver. Gratidão por vocês, por estarem aqui, porque acreditamos que vamos mudar esse Brasil. O Brasil é da nossa conta, São Paulo é da nossa conta, Leme é da nossa conta. E em nome de todos os valores da luta dos nossos pais, dos nossos antepassados, nós vamos mudar esse país. Não precisamos de guerras, nós precisamos de inteligência, de sabedoria e de trabalho, com civismo, com cidadania e de uma maneira ordeira. Que Deus abençoe a todos. E que vocês venham se somar a essa família. Porque essa família é a família do bem. É o caminho silencioso do bem. Que a cada dia está mudando a realidade das cidades onde estamos nos instalando. Fiquem com Deus. Muito obrigado.
Ney, nós é que agradecemos a sua presença aqui e dar essa aula de cidadania para nós. Realmente foi uma honra tê-lo aqui esta noite. Uma pessoa que a cada dia que a gente conversa, a gente se anima mais para galgar esse observatório para Leme. Eu não sei eles, mas a resposta à sua pergunta eu enxergo daqui. Acho que se eles virarem a cabeça para a direita, para a esquerda e para trás, com certeza eles verão quem são os responsáveis. Sim. Você me perdoe, mas eu quebrei um protocolo aí. Galera, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que Leme precisa de um observatório? Leme quer um observatório? Quem quer participar dessa revolução? Então, galera, preenchem essas fichas, venham se somar. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos ajudar a mudar essa história. Quero só lembrar o seguinte, dia 29 é aniversário da cidade. E tem uma data importante também para ser comemorada junto com o aniversário de Leme. Quero só, para que a gente não seja taxado depois esquecido, lembrar vocês que dia 29 foi a data em que nós fomos para Brasília levando mais de 2 milhões de assinaturas pedindo a aprovação do projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção. Nós temos que repercutir isso. Nós temos que colocar o WhatsApp no Facebook para cobrar do Congresso que desencalhe as 10 medidas, porque nós precisamos transformar o nosso país. Obrigado, gente. Venham juntos que nós vamos fazer a diferença. Pessoal, aquelas pessoas que ainda não preencheram, preencham. E os colegas da organização estão a receber essas fichas aí. Não tenham, não se acanhem. O Ney comentou que nós precisamos de técnicos. Os técnicos somos todos nós. Por quê? Porque o observatório vai passar as instruções. O observatório tem treinamentos à distância para que ninguém se sinta desamparado, não. Estamos juntos, agradeço imensamente a todos vocês. E aí, a seguir, nós vamos fazer os contatos com esses endereços de telefones, e-mails que vocês deixaram. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Se Deus quiser, nasce hoje o Observatório Social do Brasil em Leme. Bom ano.